Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, lição de número 4 da revista da CPAD. O título dessa lição é A Confirmação de uma Promessa. O textual está em Gênesis capítulo 17, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti. Lembrando que concerto é aliança. E a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo. Olha que coisa linda, nós sabemos já que esse concerto, essa aliança, ela é eterna e está firmada em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que lindo, nós vimos essa promessa se cumprir em Jesus e que ainda vai se cumprir quando nós formos de fato para nossa morada eterna, nossa morada celestial. Para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Então, assim, o Senhor está dizendo a você, seu Deus e a tua semente depois de ti, a sua geração, a próximas e próximas gerações também. A verdade prática é, Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Aleluia! Se a gente está sofrendo por falta de fé, é bom a gente ler a palavra de Deus e ver todas as promessas dele que já se cumpriu, porque ele é fiel para cumprir aquilo que nos prometeu. A leitura bíblica em classe está em Gênesis, no capítulo 17, do versículo 1 ao 5, e diz assim: Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E te porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, e as suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, agora já é Abraão, tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Os objetivos da lição mostrar que Deus mudou o nome de Abraão e Sarai. Nós vamos ver nesse capítulo, Deus fala com Abraão no capítulo 12, é a primeira vez que Deus fala com ele. E olha só, aqui nesse capítulo é que nós vemos Deus mudar o nome de Abraão e de Sarai. Apresentar a confirmação do concerto de Deus com Abraão e explicar o pacto perpétuo da circuncisão. A introdução o Eterno mais uma vez trouxe esperança ao coração de Abrão, afirmando: E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações. Veremos que Deus é fiel e cumpre as suas promessas no tempo certo. A palavra-chave é promessa. Glória a Deus. Olha só, Deus muda o nome de Abrão. Vamos ver. Nos tempos do Antigo Testamento, os nomes dos filhos, em grande parte, não eram escolhidos somente porque os pais achavam os nomes bonitos ou era moda, né? Não é como hoje. Qual o nome que está na moda ou qual o nome que é diferente? Quero um nome diferente para o filho, um nome que ninguém tem.
e aí as pessoas escolhem os nomes dos seus filhos assim. Mas tinham vários fatores que influenciavam a escolha, como, por exemplo, a vontade de Deus, as circunstâncias na hora do nascimento ou até mesmo as características. A gente vê ali quando Raquel tem Benjamim e ela dá um nome para Benjamim, se eu não me engano, Benoni, que significa dores, uma coisa assim. E ali Jacó muda o nome, fala, não, o nome dele vai ser Benjamim. A gente vê também a nora de Eli, quando a arca de Deus é levada pelos filisteus e ela põe o nome do filho de Icabô, porque foi-se a presença de Deus. E a gente vê também um exemplo, né, aqui dado pela lição, o caso de Esaú, que ele nasceu ruivo e cabeludo. Então, olha o que diz a palavra de Deus lá no capítulo 25. O primeiro a nascer era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. E o nome de Jacó, aquele que segura o calcanhar, que algumas pessoas interpretam como enganador, mas é um trocadilho ali no nome de Jacó, mas o fato é porque ele segurou ali o calcanhar de Esaú. Então, os nomes bíblicos eram dados por conta de circunstâncias, certo? No caso de Abrão, seu nome original significava pai exaltado, porém, diante do plano de Deus em sua vida, esse nome não parecia adequado e o Senhor lhe mudou o nome para Abraão, confirmando que seria pai de multidões. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás pai de numerosas nações. Deus também não muda apenas o nome de Abrão para Abraão, mas ele também muda o nome de Sara. E o próprio Abrão, agora a gente já pode chamar Abraão. Ele até questiona Deus, ele fala, Deus, eu tenho Ismael já, e Deus fala, não, 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 não. A minha aliança é com Sara também. Então Deus muda o nome de Sarai. O nome Sarai é hebraico e significa minha princesa ou minha senhora. Já o novo nome de Sara significa mãe de nações. Olha que coisa linda, o nome dela foi fácil de ser mudado. Assim como o nome também lembrando, já indo para o Novo Testamento, o nome de Levi, que ele se chamava Levi, e depois o nome dele é mudado para Mateus, que significa presente de Deus. Assim como Pedro também, que Deus muda o nome dele, ele era Simão, e Deus muda o nome dele de Pedro. Também Saulo, não que o nome dele tenha sido mudado, mas ele usa o fato da origem grega para poder alcançar os gentios, e quando ele chega nos gentios, ele não se apresenta como Saulo, que é de Saul, nome hebraico, mas ele se apresenta como Paulo para os gregos, certo? Que é pequeno, olha que coisa maravilhosa. Ele não usa o nome dele de rei, que era o rei Saul, que Saulo originário de Saul, mas ele começa a usar Paulo, que no grego significa pequeno. É maravilhoso isso, né? E sabemos que lá em Apocalipse a palavra de Deus diz que aquele que vencer vai receber uma pedrinha branca com o seu nome. Isso é maravilhoso. Então, nós também teremos o nosso nome transformado. E disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti um filho dela, e a abençoarei, e será mãe das nações, rei de povos sairão dela. Que coisa maravilhosa, aquela mulher já com seus 75 anos, mais de 75 anos, e ali o Senhor diz, ela vai ter um filho. Podemos ver por intermédio da vida de Abraão e Sara, que Deus promove mudanças significativas na vida daqueles que nele confiem e atendem ao seu chamado.
O pai da fé riu diante da promessa. A gente sempre se lembra que Sara ri da promessa. Lá no próximo capítulo 18, quando aparecem os anjos ali para Abraão, quando ela ouve que os anjos falam daqui 1 ano, vocês vão ter um filho, ela dá risada, porque ela fala, como pode, né? Eu e o meu marido, a gente nem tem mais intimidade. Então, ela dá risada não da promessa de Deus, mas dela, da situação de que ela e o marido dela está. E olha só, a gente precisa lembrar que Abraão também riu. Olha só, parece que o tempo deixou o coração de Abraão fragilizado, pois ao ouvir novamente a promessa divina, ele ri e assevera: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. Olha só, corrigindo, né? Ela já tinha 90 anos aqui. A espera prolongada pode entristecer o coração, mas não podemos deixar que a tristeza nos faça esquecer que para Deus nada é impossível. E olha esse contexto aqui de Lucas no capítulo 37, quando ele diz que a Virgem Maria ia ter um filho, mesmo sem nunca ter conhecido um homem, e a sua prima Isabel e Zacarias também, que já na velhice ali estavam gerando o João, o Batista. Então, não há nada impossível para Deus. Às vezes o tempo pode nos entristecer. Senhor, faz tanto tempo que eu oro pelo meu filho que está preso nas drogas. Faz tanto tempo que eu oro pela libertação do meu marido e a promessa ainda não veio. Peço perdão, porque nós, na minha casa, estamos passando por isso, por um irmão que hoje mesmo, né, recebemos a notícia de que ele está nas ruas em São Paulo. Faz tanto tempo que nós oramos por ele, mas nós confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor é aquele que, assim como ele fez na minha vida, fez na vida do meu marido, vai fazer na vida do meu irmão também, porque nada é impossível para ele. Ele fez um homem e uma mulher de 190 anos gerarem um filho para cumprir a sua promessa. Não há milagre grande demais ou pequeno demais. Não há nada impossível e difícil para o nosso Deus. Glória a Deus. Esperar é difícil por quê? Porque a mente, ela quer o controle. A mente quer controlar. É muito difícil ter as coisas fora do nosso controle. Então, nós queremos controlar as coisas. Por isso que às vezes nós colocamos os pés pelas mãos e falamos na hora errada, não esperamos o momento certo, porque a mente ela quer ter esse controle, ela quer resolver logo a situação. E às vezes, irmãos, quando a gente quer resolver as coisas do nosso jeito, as coisas saem do controle. Então, o melhor mesmo é esperar com paciência no Senhor, que é o que nós vimos na lição da semana passada, quando eles colocam um H ali no meio da situação para que tentassem resolver. E a gente quer o quê? A gente quer rápido, quer que as coisas aconteçam de maneira rápida, ainda mais na nossa geração, que a gente não quer aguardar 5 segundos de um anúncio, ainda mais na nossa geração. O nosso coração, ele teme a frustração. Nós não queremos passar pela frustração. Nós não queremos passar pelo não queremos passar pela dor. Então, nosso coração teme, por isso que é difícil esperar. E o espírito está sendo treinado por Deus, irmãos. Quando a gente vê essa palavra, quando você vai olhar ali para os atletas e vê que eles treinam 6, 7, 8 horas. Eu estava tentando aprender teclado e eu vi do pastor que estava tentando me ensinar ali, e ele disse assim que para quem quer tocar, só tocar assim, não aprender muita coisa, 15 minutos por dia é suficiente. Agora, para quem quer tocar um pouquinho melhor e aprender coisas novas, 1 horinha por dia é suficiente. Agora, para quem quer tocar em outros lugares e não passar vergonha, umas 2 a 3 horinhas por dia é o suficiente. Agora, para quem quer ser um profissional mesmo e fazer carreira e ser um profissional com a música, com o teclado, precisa treinar aí pelo menos umas 6 horas por dia. E assim, irmãos, esses atletas que correm maratonas,
Eles treinam todos os dias, irmãos, e não é uma horinha só, não. Eles levam a sério isso. Então, nós também estamos sendo treinados pelo Senhor, né? O nosso treinamento é a espera, irmãos. A espera não é um atraso, muitas vezes é parte da promessa. Glória a Deus. Vamos para o segundo tópico, a confirmação do concerto de Deus com... Ixi, cortou aqui. Deixa eu voltar. Não dá para voltar, peraí, deixa eu só ver aqui. Com Abraão, com Abraão. Vem ver aqui na revistinha, parei o vídeo, vem ver aqui. É a confirmação do concerto de Deus com Abraão. Então, o primeiro subtópico desse tópico é: o chamado de Deus a Abraão foi especial, e foi mesmo, né, irmãos? Podemos ver por toda a Bíblia Deus estabelecendo pactos. Você sabe o que significa um pacto? Segundo o dicionário bíblico Baker, é um acordo de compromisso que continha promessas e obrigações específicas. Então, às vezes a gente tem medo de falar a palavra pacto. Ai, fez um pacto com o diabo. Mas pacto, irmãos, é um acordo, é uma aliança, é um compromisso, certo? A primeira vez que vamos encontrar a palavra pacto nas escrituras, nas Sagradas Escrituras, é em Gênesis, no capítulo 6, e o versículo 18, e diz assim: mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e os teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo, ali, quando Deus fala a Noé. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu alguns acordos, mas é no Novo Testamento que uma nova promessa e um novo acordo são estabelecidos por intermédio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É importante que tenhamos uma exata compreensão do conceito de Deus com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, a fim de que aprendamos como Deus quer que vivamos em aliança inquebrável e perseverante. Qual o objetivo do concerto com os patriarcas? Olha, Abraão, Isaque e Jacó. O propósito único e supremo era trazer salvação, não apenas a uma nação Israel, mas a toda a raça humana. Deus havia prometido que abençoaria todas as famílias da terra por intermédio de Abraão. Então, irmãos, a promessa é para que alcançasse todos. Por isso que Deus falou: nele serão benditas todas as nações da terra. E como que nós fomos abençoados? Através da vida de Jesus, da sua vida e sua morte. O conceito de Deus foi dado ao povo de Israel para que eles pudessem ser a luz dos gentios. Deus nunca teve a intenção de privilegiar somente um povo. A graça de Deus era e é para todas as nações. Eu te dei como luz aos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Ele escreveu em Isaías. E lá em Isaías também, eu te dei como aliança do povo e como luz para os gentios. Vemos que esse conceito foi executado com êxito por meio de Jesus Cristo e os seus discípulos, que depois da sua ressurreição e ascensão ao céu, transmitiram o evangelho por todo o mundo. Olha o que diz lá Lucas ali, reforçando a promessa. Luz para a revelação aos gentios e para a glória de teu povo Israel. Era necessário, e olha só ali, Paulo e Barnabé ali pregando em Atos, olha o que eles dizem. Era necessário que a palavra de Deus fosse primeiramente anunciada a vós, mas visto que rejeitais, eis que nós voltamos para os gentios, porque assim nos ordenou o Senhor, eu te pus para a luz aos gentios. E a gente lembra também o Evangelho de João, quando ele diz que veio para os seus, mas os seus não receberam. Então, aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. E glória a Deus por isso, porque hoje nós fomos alcançados por essa promessa. Paulo também escreve aos Gálatas dizendo: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar os gentios pela fé, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. E a gente vê ali
na genealogia de Jesus, ali em Mateus, no capítulo 1. O conserto e as promessas. Deus seria o escudo e o galardão de Abraão. O que que isso significa? Escudo, irmãos, é proteção. Então, Deus é a proteção de Abraão e galardão é a sua bênção, é prêmio, é um prêmio mesmo, galardão é prêmio. Deus também fez a promessa de muitos descendentes, ainda que aquele homem não tivesse filhos, Deus prometeu isso a ele. E Deus prometeu também a terra de Canaã como herança, glória a Deus. O Senhor também tem um pacto conosco em Jesus Cristo. E a maior promessa e bênção para nós é a salvação da nossa alma. A vida eterna em Cristo é o maior bem que uma pessoa pode receber. No entanto, para recebê-la é preciso perseverar em Cristo até a morte, irmãos. Precisamos confiar no Senhor, precisamos aceitá-lo e reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador da nossa vida, porque sem Jesus é impossível nós chegarmos até Deus. Ele é a ponte, ele é o mediador, ele é o fio que se rompeu e através do sangue de Jesus costurado, o sangue de Jesus costura ali. E hoje nós temos paz com Deus, lembrando daquele louvor maravilhoso de Colossenses e suas linhas de amor. O pacto perpétuo da circuncisão. Todo macho será circuncidado. Ali Deus dá uma ordem para Abraão. Todo macho será circuncidado. Irmãos, eu fui dar uma pesquisada e a circuncisão não era algo que foi Deus que criou ali. Era coisas que os povos já faziam, os povos já faziam isso, os outros povos. Só que essa circuncisão de que Deus faz com Abraão seria diferente. Olha só, na renovação do concerto de Deus com Abraão, ele incluiu o pacto da circuncisão. Deus lhe disse que aquele seria o sinal visível da aliança entre ele e a descendência de Abraão, uma marca perpétua que lembraria o compromisso da fidelidade de Deus. Essa é a minha aliança, todo macho entre vós será circuncidado. Então, toda criança, aos 8 anos de nascido, eu vou passar até para o próximo slide, que é disso que está falando, ó. Quando deveria ser feita a circuncisão? O bebê do sexo masculino deveria ser circuncidado ao completar 8 dias de nascido. A circuncisão é feita entre os judeus até os dias de hoje, sendo realizada por especialistas e com o uso de anestesia. Mas na época de Abraão não tinha anestesia, não. Então, seu filho Ismael já tinha 13 anos, todos os homens da casa, ele chama ali, eles são circuncidados, que é o quê? Um corte no prepúcio do órgão genital masculino, e ali seria uma marca. Todas as vezes que o rapaz, o menino, ele usasse o banheiro, ele ia lembrar dessa aliança, da aliança de Deus. Ele é para lembrar, para trazer a lembrança que ele é separado por Deus, que ele foi separado, e toda semente que sair ali do homem é uma semente abençoada, porque faz parte da aliança que Deus fez a Abraão. Por isso que os judeus se orgulhavam nos tempos bíblicos, a gente até vai falar um pouco disso, porque que Paulo repreendeu isso, e até hoje os judeus têm esse orgulho de ser um povo separado por Deus. Olha só, a circuncisão do coração. Em obediência à determinação de Deus, Abraão realizou esse ato em seu filho Ismael quando este tinha 13 anos, e a todos os que estavam na sua casa. Ele próprio também foi circuncidado quando já estava com 99 anos de idade. No mesmo dia que Deus deu a ordem, ele já foi lá, chamou todo mundo e circuncidou todo mundo. Não podemos nos esquecer que a circuncisão física é inútil para aqueles cujo coração permanece incircunciso. Irmãos, não adianta a gente ter uma marca na pele e não ter a marca no coração. Por isso que Deus repreendeu já antes, lá no Antigo Testamento. Olha o que ele diz em Jeremias 9.
Eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu castigarei a todos os circuncidados, junto com o incircunciso. Incircunciso, irmãos, era como é um pagão. É um pagão, alguém que, um ímpio, é tratado como um ímpio. Lembra quando Davi, ele ouve o filisteu, lá, o gigante filisteu, ofendendo o povo de Deus? O que que Davi fala? O que que esse incircunciso acha para estar falando assim, se levantando contra o exército de Deus? Então, era praticamente ofender alguém. Então, mas olha só o que Deus fala: vai chegar uma época que eu vou castigar tanto o circuncidado quanto o incircunciso, porque todas as nações são incircuncisas e toda a casa de Israel, ela é incircuncisa de coração. E olha só o que Paulo escreve ali aos Romanos. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se guardar a lei. Se guardar a lei, mas se é transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. É como se você fosse um ímpio, como se fosse um gentio, como se você fosse um pagão. Não adianta você ter uma marca na pele e não ter o coração consagrado. Não adianta a gente falar com a nossa boca, hoje trazendo para nós que não fomos circuncidados, né, na questão dos homens, mas para nós que não temos, não nascemos dessa aliança, não adianta de nada, irmãos, a gente carregar a Bíblia na mão, a gente está falando de Jesus, a gente só só falar de louvores, falar da palavra de Deus, mas o nosso coração está distante do Senhor, mas a gente não pratica o amor, a gente não pratica a paciência, a gente não pratica a verdade, a gente não pratica a benignidade. Não adianta de nada, irmão, não adianta de nada. Então, a marca de Jesus deve ser no nosso coração, na nossa mente. E olha só o que diz o comentarista. Como é realizada a circuncisão do coração? Ela é realizada quando a pessoa ama ao Senhor por completo e entrega-se a Ele também por completo. Olha o que diz, olha só, o próprio Moisés falando aos Deuteronômios: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, para amares ao Senhor teu Deus de todo o coração. Que coisa linda, irmãos, é a palavra de Deus. Na nova aliança, somente a circuncisão do coração, mediante a graça e a fé em Jesus Cristo, é capaz de nos fazer levar uma vida de obediência e dedicação ao Senhor. Por isso que Paulo adverte ali tanto os Gálatas, porque os novos ali, irmãos, naquela igreja, tanto de Gálatas aos Romas, 1 Coríntios, Paulo está sempre batendo nessa tecla. Por quê? Os irmãos judeus que se converteram, eles queriam trazer as práticas judaicas já para a igreja primitiva. E aí estava confundindo a mente dos irmãos gentios que estavam se convertendo agora. E agora? A gente vai ter que circuncidar também? A gente vai ter que guardar o sábado? A gente vai ter que cumprir ali alguns mandamentos, algumas ordens ali dos judeus? Então estava tendo um conflito ali. Então Paulo, irmãos, ele bate muito nessa tecla. Ele fala: não adianta de nada ter circuncidão e o coração está distante do Senhor. Então a gente tem que aguardar o nosso coração ser cheio do Espírito Santo. Isso sim é o que agrada a Deus. Aleluia, glória a Deus. O pacto de Deus com Abraão se torna visível mediante a circuncisão. Visível ali, de forma visível e invisível no nosso coração. Vamos já para a conclusão? Vimos nessa lição o pacto que Deus estabeleceu com Abraão e os seus descendentes. Toda a humanidade seria abençoada por intermédio de Abraão e do pacto perfeito de Cristo no Novo Testamento. A história de Abraão revela o amor e a misericórdia de Deus para com todos aqueles que têm fé. Sem fé, não podemos agradar a Deus e ver as suas promessas sendo cumpridas, irmãos. Eu peço perdão pelo atraso da lição. Tentei gravar na semana passada, mas estava tendo muito barulho aqui. Toda vez que eu ia gravar, estava tendo ou um som no vizinho, ou uma furadeira em algum lugar, ou uma roçadeira. Então,
Foi muito complicado gravar e tentei gravar ontem, não deu também, que foi no domingo. Mas amém, deixo aqui a lição gravada para posteridade, para uma futura consulta. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz, não só hoje, mas durante toda essa semana, durante todo o mês, e que não falte-nos a comunhão com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Essa fica a minha oração. Senhor, nos abençoe, Senhor, cada dia mais com a Tua presença, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, para a glória do Teu nome, o nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Glória a Deus.